Olá, saúde física e mental. Tenho ido aos hospitais para tomar ciência da situação, também para fazer os exames de rotina, tanto rede particular como pública, e venho notando que realmente eles continuam cheios. Já antes da pandemia, tínhamos problema de lotação e superlotação em vários hospitais, principalmente os da rede pública, nas capitais, nas grandes cidades. Esse problema de pacientes pelos corredores, mau atendimento, enfim, toda aquela velha problemática na área da saúde já era bem conhecida e divulgada antes da pandemia. Com a pandemia veio aquela explosão de falta de leitos. Os governos então se mexeram, tentaram até dar uma maquiada na situação, fizeram o possível e o impossível em alguns estados brasileiros. Acompanhei tudo pela internet. E o povo, claro, tomou aquele choque. De repente todo mundo acordou para a questão da saúde, de hábitos de higiene que poucas pessoas tinham, como lavar as mãos depois que manuseia as cédulas, que pega os balaústres nos ônibus, passar o álcool na mão, desinfetar tudo que você toca, você desinfeta a mão. As pessoas não tinham nem ao menos o hábito de lavar as mãos nos restaurantes, em casa, depois que chega da rua. A população acordou com a pandemia. Agora baixou um pouco a poeira, porém o vírus está aí. Tem uma nova doença também que surgiu. Outras virão. E as pessoas já começam a relaxar novamente. E o pior de tudo, sequer estão preocupadas em pesquisar de onde está surgindo tanto vírus, doenças que não se ouvia falar há décadas estão voltando. E as pessoas ficam somente à espera das notícias chegarem, em vez de pesquisar, em vez de buscar fontes, de investigar, porque é até caso para investigação. Hoje, o ser humano atento, que dá valor à sua vida, precisa investigar as coisas. Temos uma ferramenta excelente nas mãos, que é a internet. A internet está cheia de canais mentirosos, de notícias mentirosas, veículos de comunicação, que depois é até um assunto à parte para comentar. E as pessoas têm o mau hábito de esperar a notícia chegar, em vez de investigar sites, o que está acontecendo em outros países, porque o problema é mundial, a questão de saúde hoje é mundial, já tinha antes disso gripe aviária, gripe suína, são coisas mundiais. E hoje a população está aí envolvida na polarização política no Brasil, ainda não tem o hábito de analisar currículos de candidatos a vereador, deputados, governadores. As pessoas não têm interesse, não têm disposição para buscar ali, teclar o nome do candidato, ver o histórico dele, como foi a infância dele, onde ele cresceu, onde estudou, qual a bagagem
a bagagem na vida pública dele, ou o que ele fez antes de entrar na vida pública, as pessoas não vão atrás de pessoas que elas vão dar voto. É claro que na saúde é a mesma coisa. Todo mundo ficou na expectativa da vacinação, acreditando mais num porta-voz político do que buscar também fontes diretamente com os profissionais da área da saúde. E deu no que deu. Temos aí um quadro contínuo de problemas na saúde. Estou acompanhando o número de casos do coronavírus nas cidades da região. Os casos continuam, bem menos, claro, que em 2020 e 2021, mas continua uma média, cidades grandes, uma média de 80 a 100 casos diários, novos casos diários. Cidades menores também em torno de 40 a 50 casos diários. Então temos aí o retrato de uma continuação dos problemas, as variantes. Temos também as sequelas, e isso tudo mantém os hospitais cheios. Meus exames de rotina tenho constatado o problema da demora na marcação de consulta. Quando vou aos hospitais fazer exames, a espera é longa. Eu não vou esconder, eu uso a rede particular, mas a rede pública também acompanho em várias cidades. E as prefeituras, claro, elas escondem esses números, a situação real. Não é interesse dos prefeitos mostrar a realidade, os corredores com pacientes, a longa espera para exames, a falta de médicos em determinados hospitais. Não é interessante para os políticos mostrar a realidade. E as pessoas que estão com problemas dentro de casa, com parentes, elas não se mexem. Elas reclamam, mas não cobram. Elas simplesmente desabafam na rede social, mas não cobram. Se for para fazer um abaixo-assinado, juntar a população para entrar com uma ação civil pública, ir à Câmara, ir aos passos municipais, as pessoas não vão. Por isso que nada muda. E as pessoas têm sim problemas em casa, com parentes. Mas devido à ostentação na internet, estamos vivendo um período de ego nas alturas, de coluna social, que afinal a rede social, Face, etc. e tal, Instagram principalmente, é tudo coluna social. As pessoas maquiam a realidade, fazem igualzinho os políticos, elas maquiam, elas querem demonstrar que estão bem, escondem os problemas. E os problemas de saúde, que é o primeiro assunto deste vídeo, a saúde física. Muitas pessoas com sequelas, que pegaram Covid estão com sequelas. Outras tiveram reações desagradáveis com esta ou aquela vacina. Afinal, foram quantas vacinas no Brasil? De 4 ou 5 laboratórios diferentes, 4, que me lembre 4. Algumas produziram reações bastante desagradáveis e por isso muitas não voltaram para tomar segunda, terceira, quarta dose, porque já na primeira tiveram problemas. E esse é um tema delicado que os políticos também fogem.
tivemos aí um governador porta-voz, que ficou conhecido como político das vacinas, usou isso para tentar chegar à presidência. Quando ele estava no cargo, todo dia dava ele na mídia, falando da vacina, falando disso, falando aquilo, tirando a dúvida dos internautas, da população. Aí, de repente, quando ele saiu de cena, não é mais candidato a nada, sumiu, o cara sumiu, ninguém mais fala nele. Estranhamente, as autoridades da saúde também estão distantes da mídia, do jornalismo, da imprensa, para tirar as dúvidas da população, porque a vacinação prossegue. Tem aí quarta dose, estão falando em quinta dose, mas não tem informação diária como na época que o sujeito lá era o governador, era pré-candidato à presidência, ele saiu de cena. Cadê as informações ao povo? Onde estão as informações? Será que a mídia, certos canais de comunicação estavam sendo tão bem alimentados pelos jabás? Perguntas que não querem calar. E a saúde pública, como vai? As pessoas estão buscando informações, porque agora é tudo com vocês. Ninguém vem atrás do povo, não. Ou vocês correm atrás da saúde, ou vão ficar até quando como massa de manobra dos políticos, porque vem mais coisa pela frente. Os hospitais continuam cheios, as prefeituras, governadores escondem a realidade e vem mais coisa por aí. E a saúde mental também pede socorro. Qual é o esquema mundial de dominação das massas? Falei aí num outro vídeo do TikTok e temos aí uma pseudocultura, principalmente no TikTok. No Brasil, agora também em outros países, a mídia está diariamente falando de uma pseudo-artista, todo dia focando na figura polêmica. Tem também um tal lá, pedreiro não sei das quantas, também que virou popstar na mídia nacional. Enquanto as pessoas estão preocupadas em criticar ou defender essas personas midiáticas que alimentam a mídia sensacionalista, lembrando notícias populares, pois é. Enquanto as pessoas voltam a consumir notícias populares, o Agora, né, aquele famoso jornal paulistano, as pessoas esquecem da saúde física e vão agredindo a saúde mental, vão retrocedendo culturalmente e espiritualmente, porque estão consumindo sensacionalismo midiático. A mídia não vai parar. A mídia depende disso hoje. No mundo virtual surgiram inúmeros, incontáveis canais de comunicação. Tempos atrás também nem se fala mais em MTB. Antigamente, na minha época de estudante, para adquirir, ser oficialmente jornalista, precisava adquirir MTB. Tinha que fazer faculdade, demonstrar notas boas para ser um comunicador
bom, um comunicador que se preze. Isso foi acabando. Hoje, qualquer pessoa vira jornalista, vira repórter, qualquer um. Que MTB, o quê? Que faculdade? Pessoa se forma em cursinhos, se forma por coaches, instruídas por coaches, cursinhos, se torna uma pessoa dominadora da oratória aqui nesses canais que estamos assistindo, ganha público, começa a falar em defesa deste ou daquele político, desta ou daquela legenda partidária, vai formando o seu público e ali um comunicador social. Mais um a serviço do emburrecimento coletivo. Eu acompanho muitos desses jornais, não como consumidor, como analista. As pessoas mal sabem fazer conjugação. As pessoas não têm o básico da nossa língua, do português. Como quer ser um comunicador? Aqui mesmo nesses canais que acompanho também vejo alguns absurdos. Muitos vão falar, como está no vídeo anterior que fiz, toda expressão é uma forma artística. Não é. Nem toda expressão é arte. Expressões são manifestações do ego, de traumas, são coisas pessoais de cada um, que as pessoas trazem pelo modo que enxergam o mundo, como foram doutrinadas, como foram tratadas na infância. As pessoas expõem os seus demônios, vamos dizer assim, na internet. E isso não é arte. Arte é resultado de trabalho, de aprendizado. E isso é o que está faltando cada vez mais. E a saúde mental, o segundo assunto importante deste vídeo, como fica? Como está a saúde mental de 8, 10 anos para cá, que foi o momento que a internet mais bombou, vamos dizer assim, que todo mundo começou a produzir os seus vídeos, soltar a voz no mundo virtual. Como está a mente das pessoas? Sei que muitos leem Coluna Policial. Coluna Policial é a mais lida em todo tipo de jornal. Mas como que você vê essas notícias? O que você tira de aprendizado? O que a massa está tirando de aprendizado dessas notícias? O número de crimes está aumentando. Está aumentando o número da violência física, psicológica. Está aumentando a violência no trânsito, que também tem um vídeo onde falo sobre isso. Aumentando muito, muito o número de acidentes. E é tudo consequência da saúde mental e também da saúde física. Porque não sabemos ainda o que as sequelas dessa pandemia produziu no organismo de cada um, no histórico biológico de cada pessoa. Ainda não se sabe. Tem muito ainda a se descobrir em cima da pandemia e das vacinas também. Tem muito a se descobrir. Eu não quero causar pânico em ninguém, não sou pessoa que gosta de se valer do sensacionalismo para ficar conhecida. Não preciso disso. Coloco a realidade. Porque não sou manipulado por ninguém. Nem por ideologias, nem manipulado pela mídia.
Sou pessoa liberta. E as pessoas libertas enxergam além. Atenção, amigos, público em geral, quem não me conhece, o alerta é bem sério. Saúde física e mental está em jogo. Estamos num momento crítico da situação. Os hospitais cheios e fora dos hospitais, muitas pessoas que pensam que estão saudáveis não estão. Principalmente essas que estão amarradas na mídia, nessa pseudocultura. Esses artistas, essas notícias de famosos, de pessoas que estão diariamente nos jornais geridos por pessoas que não têm formação nenhuma. Aliás, tem aí também grupos na rede social usando o nome de famosos e que não tem nada a ver com a pessoa famosa, simplesmente usam o nome da pessoa pública, conhecida, famosa, para atrair seguidores, para atrair membros. E ali implantam a dominação, a falsa cultura, que é, na verdade, uma destruição cultural que estão fazendo. Muita atenção. Você é massa de manobra? Você pensa que está lutando pelas pessoas mais simples, pelo povão? Vocês estão valorizando a cultura popular? Não, vocês estão sendo enganados. A cultura popular necessita subir degraus do aprendizado. Não coloquem na faculdade pessoa que não saiu do ensino fundamental. Vocês, doutrinadores de, não vou citar a legenda para não ser polêmico, legenda política partidária, mas vocês estão cometendo um erro absurdo. Vocês estão colocando na faculdade pessoas que não saíram do fundamental. Vocês estão destruindo a cultura e essas próprias pessoas, porque elas se sentem poderosas, ficam agradecidas a você por causa dos holofotes que vocês estão dando a elas. Elas eram anônimas, vocês permitiram os holofotes, mas elas estão passando vergonha e estão destruindo a educação e a cultura, não só no Brasil, como em vários países. Olha o erro que vocês estão cometendo. Abram os olhos. Até o próximo vídeo.